Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer. Boa noite. Estamos agora ao vivo com o programa Fora da Bolha. Programa novinho em folha para você. É aquele programinha do pé, que você bota o pé para fora da bolha. Geralmente as pessoas se fecham num quadrado, né? Então, eu sou Renato Benetti, estou do meu lado aqui com a patriota conservadora Vani. Tudo bem, Vani? Tudo bem, Renato. Boa noite a todos. Estamos aqui no Fora da Bolha. E vamos Fora da bolha. E para sair fora da bolha, a gente começa já com uma situação que chegou agora, quentinho, né? Em cima da hora, que é a situação do... Vamos enrolar um pouquinho aqui, que o pessoal ainda não chegou. Vamos deixar o pessoal chegando, né? Mas teve aquela conversa, né? Aquele bate-papo, né? Na realidade, não foi um bate-papo, foi oficial, né? Muitos dizem que não foi oficial, né? Eu nunca vi o executivo fazer alguma coisa que não seja oficial, né? Teve hoje, né? Hoje o presidente falou com os embaixadores, né? Colocou a situação das urnas, né? Colocou aquele inquérito, o Vani. Sabe aquele inquérito que fala sobre as urnas, que ela não tem como ser auditada? É um inquérito da Polícia Federal, né? Que depois, né, logo em seguida, como é que se diz? O próprio Supremo Tribunal diz o seguinte, olha, isso aqui vocês não podem divulgar, isso aqui é sigiloso e tal. E daí foi conversado, ó, diz que não é sigiloso, não é sigiloso, né? E agora à noite, o Vani, o Fachin, ouvindo tudo isso aí, né, vendo que ele não participou, né, ele deveria participar, ele disse que não participou porque ele tem que ser neutro, né? A gente sabe que a neutralidade dele vai até um determinado limite, né? Então ele fala lá, o Fachin fala que é inaceitável o mecanismo eleitoral, é inaceitável, o mecanismo eleitoral é hora de dizer um basta, né? Que é inaceitável atacar o mecanismo eleitoral. Ele diz que é muito grave as acusações de fraude a uma instituição, uma vez sem apresentar provas, né? Daí eu te falo, mas o inquérito, Vani, o inquérito que foi aberto pela Polícia Federal para verificar as urnas eletrônicas, que deu inconsistência, dizendo que ela não poderia, ela não tinha como ser auditada, então esse documento seria falso? Como é que você vê essa situação? Na época, quem era presidente do TSE era a Rosa Weber, né? Quando aconteceu todo esse problema, ela chamou a Polícia Federal para denunciar que teve problemas e não sabiam o que era, porque houve invasões, né, dentro do sistema, dentro dos computadores dele, hoje supercomputadores, né? E isso ficou, acho que eles esqueceram que fizeram essa denúncia, né? Porque aí depois, quando começaram a falar que as urnas eram totalmente transparentes, né? Foi onde surgiu esse processo, onde diz que estava em segredo de justiça, mas não estava, né? Aí depois que puseram, né? Então, vem aí se acumulando um monte de coisas vinda do nosso Supremo em cima disso. Agora, TSE, né? Então, nós estamos com problemas nas urnas e não é de hoje. Em 2018 mesmo, houve muitas e muitas denúncias das urnas, que apertavam-se 17, aparecia o 13. Não conseguiam apertar o 17. Foram chamadas policiais, foram dados queixas, né? Foram feitos BOs, e eles agem como se não aconteceu nada. Desculpa. E haja visto também nas eleições de prefeitos e vereadores, aquela parada, simplesmente parou. Nossa, parou, deu um blackout, né? E quando voltou, estava do mesmo jeito, e continuou do mesmo jeito. Tanto um candidato quanto outro continuaram nas mesmas posições, continuaram da mesma forma, e nós não podemos falar nada. Até Como então, diz por aí, a gente
a gente não pode falar em Pampers, né? Sim, diretamente, porque nós corremos o risco de ser preso, nós corremos o risco de derrubar os canais, nós corremos o risco, sei lá, de multas e muitas coisas. Ou seja, É, nós não podemos falar. só para passar esse assunto de última hora, o Fachin disse que considerou grave envolvimento da comunidade internacional e das Forças Armadas no ataque da lisura do processo. As Forças Armadas foram convidadas pelo próprio Supremo, né, a participarem do pleito, né, e lá identificaram com seus peritos que precisava fazer algumas mudanças, né. Hoje em dia, parece que você falar da urna eletrônica se tornou crime. Eles tiram a população como idiota, né? A população não pode reclamar da urna eletrônica. Então, ele diz que é um ataque. Ele fez, há algum tempo atrás, uma reunião com embaixadores, com pessoas de fora, né? E a gente sabe que falaram, inclusive, mal do Brasil. Só que ele diz que o governo não pode fazer, que isso é um ataque, né? E ele diz também que de informar as situações que vinham acontecendo, que como a gente falou, não é sigiloso, é aberto, né? Aquele diz um ataque à lisura eleitoral. Que lisura seria essa, né? Para mim é uma falta de transparência, Vani. Não passa disso, uma falta de transparência. Então, assim, concluindo, eles esperaram, não participaram, né, da reunião, que eles tinham oportunidade, foram convidados, alegaram aí neutralidade, no caso o Fachin alegou neutralidade, que ele não tem nenhuma, né? Ele vem participando de reuniões fora do país, inclusive Barroso criticando o governo. Bom, até para fechar esse assunto aí, Ivani, eu acho que esse negócio do urnofóbico, eu acho que pensam que a população é idiota, que a população não pensa. E dizer que só o presidente pensa dessa maneira, e que o presidente não pode pensar, não pode ter opinião, ele pode fazer o que ele quiser, né? Desde que não seja crime, que não esteja fora da Constituição. Aliás, ele emitiu opinião, e mais do que isso, né? Ele falou de um processo, de um inquérito, que foi aberto pela Polícia Federal, que ele existe, que aí os ministros falam, mas não existe isso aí não aconteceu. Poxa, mas como não aconteceu, se inclusive eles quiseram dizer que esse documento era sigiloso, né? É muito difícil, né, Vani? É muito complicado pensar da forma que pensam esses ministros. Eu acho que eles pensam que a população realmente é idiota. Eu acho que eu conclamo até a população a pensar um pouco, a raciocinar mais, e vou falar mais. O que custa para o Supremo para sanar todas as dúvidas, né? Entender que é um voto que cai numa urna, é lacrado, ele vai impresso, você audita ele, porque você tem a condição de ler. Ele cai numa urna e ele vai te dar garantia para você auditar aquilo ali, não ondas e tal. E outra coisa, Vani, quando a gente falou com o especialista aqui, o Gabriel Léo Moreno, né, ele diz o seguinte, ele é especialista nisso, ele diz nenhum sistema é inviolável, não existe nenhum sistema, ele é tão seguro que ele não tem a pane, né? Renato, eu concordo com você. Agora, o nosso querido ministro, o senhor Fachin, do STF, ele se diz neutro, mas de contrapartida ele solta bandidos, né? E de contrapartida, ele se diz neutro, mas de contrapartida quer proibir as coisas, ele quer não deixar com que o povo tome decisões, ele chama os embaixadores para falar mal do Brasil, falam mal do Brasil lá, é de competência do STF. A competência do STF é jurídica, e ele está agindo politicamente. Então, que neutralidade existe aí? Eu gostaria de perguntar ao nosso ilustre ministro Fachin, qual é a tua neutralidade? Você está agindo de forma política, não só ele, como outros que foram até a Câmara dos Vereadores, a Câmara no Congresso, né? Os deputados, né? Teve o Barroso que chegou lá e trocaram toda a comissão, né? Teve aquela outra situação que você falou agora do Fachin, por exemplo. O Fachin é o ministro mágico, né? Ele saiu fora da legislação para fazer um abracadabra e acabar com uma condenação, né? Sei lá, é inédito no Brasil. Inclusive, ele pode colocar uma estátua dele lá, né? Mas vamos mudar de assunto, Vani. Vamos falar sobre essa que saiu aqui agora,
em cima da hora também, saiu uma notícia aqui hoje, né? Esse fato aqui, ó, vou até colocar na tela para você. Olha aqui, ó. Moraes manda bolsonaristas apagarem fake news que liga Lula ao PCC. Olha só, Vani, Lula ao PCC. Mas é assim, bom, não são os bolsonaristas, pelo que eu estou sabendo, houve sim uma investigação, né, que ficou aí para trás, ninguém está acusando de nada, né? O que a gente está vendo é fatos, né? Da Petrobras também, acusaram lá, o Instituto Lula, né, de entregar dinheiro, devolver o dinheiro, devolveram dinheiro, né? Os tesoureiros foram presos, né? Houve sim ligações comprovadas, né? Inclusive prisões, e aí a gente vê algumas coisas. Eu vou seguir, porque assim a gente não pode falar. Não pode falar sobre isso. Então vamos deixar quem falou, né? Quem falou na época, falar por si só. Eu vou colocar aqui o vídeo já dando a sequência aqui, e eu não vou nem falar nada. Então vamos ver o que é que está acontecendo, que eles querem tanto que apague. Aliás, eu acho que é o medo da verdade vir à tona. Eu não sei que tanto eles querem esconder, né? Vamos lá. Tá com o seu Silvio Pereira. O Silvio virou para mim e falou: Marcos, o Ronan quer revelar que, além dos ônibus, a gente recebia dinheiro de bingos. E que, dentro desse dinheiro de bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado. E crime organizado, esse PCC, financiando campanhas de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT, em dinheiro vivo. E o Celso Daniel não concordava com isso. E o Celso Daniel tinha feito um dossiê mostrando quem era do PT, quem estava sendo financiado e quem tinha pedido para ele para manter ajuda lá em Santo André, ele como prefeito. E esse dossiê sumiu. Vani, eu vou até continuar, porque eles falam para não falar, né? Então não vamos falar, não. Vamos mostrar. Quando eu nem sonhava em ser política, eu vivi na pele um esquema de corrupção na cidade de Santo André, com o governo do PT lá. O meu pai era extorquido com arma mensalmente. Eu procurei o presidente Lula, iludida e desavisada, porque eu o procurei achando que ele tinha amor pelo ABC e que ele poderia fazer alguma coisa para mudar o rumo daquela cidade. Eu fui recebida por ele na casa dele, isso foi em 2003, ele já era presidente da República, ele me recebeu porque ele não teve outra escolha, porque tinha muito jornalista ali, e eu comecei a falar para os jornalistas o que eu queria, e eu comecei a falar quem era quem, o que acontecia na cidade de Santo André, e ele se fazia de desentendido, e eu falava nomes, ele falava assim: jura? Nunca ouvi falar. E anos depois, eu abro o jornal e vejo que dinheiro da Petrobras foi desviado para que se pagasse para um chantagista lá de Santo André para calar a boca, porque estava ameaçando o ex-presidente Lula, pois esse chantagista, o nome dele é Ronan Maria Pinto, sabia de quem articulou e mandou assassinar o prefeito Celso Daniel. E você sabe que isso realmente incomodou o ex-presidente Lula, que deu um jeito de desviar dinheiro da Petrobras para calar a boca do chantagista. Então, eu compactuo com a ideia do seu pai e acredito que a prisão do ex-presidente Lula esteja muito próxima. Quem será? Quem será? Então, ele está pedindo para a gente não falar. Ô, Moraes, não vamos falar, não vamos colocar fake news, né? Só coisas verdadeiras aí. Então, não pode colocar. Eles querem calar a população, não querem que fale mais nada. Aliás, eles não querem que fale nada a respeito de nada, nem a ligação com o PCC. Quem pediu isso foi o PT, né? Na realidade, entrou com essa ação. E o Moraes, é lógico, o democrata, a pessoa que resolve todos os problemas, né, do Brasil, acabou de fazer isso aí. Mas é assim, não vamos passar, né, Vani? Não, o nosso querido e amado, né, ministro Alexandre de Moraes, o Todo-Poderoso, né, ele faz por que será que ele faz? Será que ele acha que o povo não enxerga? Será que ele acha que o povo não está vendo? Eu acho que ou eles
fingem ter amnésia, ou realmente eles estão planejando um grande golpe no Brasil. O que não vai acontecer. Outro imaginário deles é falar o tempo todo em golpe, né? Que o Brasil está planejando um golpe e tudo mais. Quer dizer, eles fazem uma série de coisas, mudam as leis e tudo mais. E o povo, acho que o povo está acordando para isso, Vani. Não é possível que o povo ainda permaneça calado frente a toda a desordem que tem no Supremo, né? A essa situação que a gente vê que realmente é partidária, né? Até mesmo porque teve aí essa semana, né? Não sei se você viu. Dizem de ataques do Supremo, né, que o presidente vai colocar o exército na rua, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, quer dizer, eles estão imaginando, no imaginário deles, né, que o presidente quer acabar com a democracia, que o presidente está atacando isso, que é essa ou aquela instituição, que não é verdade, né, ele está exercendo a função dele. Aliás, muito bem que ele vem expondo aí cada coisa, hein, Vani? O Supremo está tão exposto, né, esqueceu a Constituição, porque eu sempre falo, a gente não tem que ser regido por homens, a gente tem que ser regido por leis. Por quê? A partir do momento que o homem passa a ter decisão em causa própria, como virou, sinceramente, para mim, o Xandão pode mandar, né, o Alexandre de Moraes, ministro, excelentíssimo ministro, pode mandar apagar. Só que tem coisas que não tem como apagar, o dinheiro que foi devolvido, né, o roubo que foi feito. Então, tudo isso aí é muito claro. Agora, a população vai acreditar nisso? A população viu tudo que estava acontecendo, viu os jornais e tudo mais, vai apagar tudo isso, então? Tudo aquilo que aconteceu, vai apagar a manobra que foi feita para salvar o Lula, né, por endereçamento postal, né, dizer, olha, a partir de agora não vale mais nada das provas, vamos mandar lá para outro lugar lá e pela idade vai acabar prescrevendo, isso é fato. Agora, essa semana, Vani, eu não sei se você viu, fizeram um filme aí, muito parecido com o presidente, e com acidente, por incrível que pareça. Estava lá o presidente numa motociata e ele sofre um atentado. Você chegou a ver isso, não? Sim, foi o cineasta Rui Guerra, né, quem fez isso, né? Ele agora disse que não, que foi um mal-entendido e coisas assim. Mas eu cheguei a ver, sim. Mas, Renato, tudo isso tem método por trás. Tanto os nossos ministros lá em cima, como os que estão por trás de tudo isso, os que estão por trás do PT. Eu não sei se você já viu algumas lives do José Dirceu, que ele fala claramente, que o Brasil deve seguir o mesmo ritmo do Chile, da Bolívia, você entendeu? Eles estão se preparando. E ele fala até que os militares não têm que ser políticos, têm que ser militares. Agora, por que ele não fala isso para os iluministros? Serem ministros protetores da nossa Constituição, né? E não políticos, porque eles são políticos e estão, sim, a favor desse povo. Lá, o Brasil já acordou. Está dando uma pequena falhadinha no sinal, mas é assim. Pelo menos 80% do brasileiro. Voltamos? Voltou? Eu acredito que 80% do povo brasileiro já está se levantando, já está acordando e já sabe. E outra coisa, se a coisa continuar desse jeito, da forma que é, o presidente quer eleições limpas, seja para que lado for. Ele não fala, eu não quero eleições limpas para mim ganhar. Eu quero eleições limpas, porque se o lado de lá tiver que ganhar, vai ganhar. Mas tem que ser limpas. E ele está trabalhando para isso. Bom, eu fui pesquisar lá, né? O Zé Dirceu, como você falou, é aquilo, né? Ele disse que não tem que ser ganhado, né, nas urnas, tem que ser tomado, né? Exato. E aí eu fui pesquisar esse autor, o Vani, eu tenho sei lá se é um furo, eu vou até colocar aqui daqui a pouco, né? Tá aí, uma imagem que eu consegui do Rui Guerra,
em que antes de o presidente ser presidente, ele já falava em golpe, esse Rui Guerra, sabe? Esse que fez o filme com o presidente, que é uma ficção, é uma coincidência, oh, não é maldade, né? Ele foi A como fúria. a fúria. Isso, não é maldade e tal, aquele jogo todo, né? Então, em 2016, quando já havia uma intenção de eleição, a primeira eleição, eles já percebiam que o Bolsonaro poderia ser presidente e já criticavam, né? Eu recuperei um filme aqui antigo, tem até uma musiquinha de fundo, porque faz parte de um outro filme que ele estava fazendo, e eu vou passar aqui para você, para a gente tirar as conclusões. O Rui Guerra. Fala aí, Rui Guerra, que você... É coincidência? A minha apreensão é que quando foi o golpe de 64, todos não, mas uma grande parte de quem questionava esse golpe de Estado pensava que ia ter 2 anos de um período muito duro. E esses 2 anos se tornaram 20. Né? Com a violência. E o que esse candidato propõe é exatamente só violência. Precisa que a sociedade civil se manifeste de uma forma presente. De qualquer maneira, não vão tirar a alegria de criar, nem a alegria de exercer aquilo que você se vocaciona para fazer, que é trabalhar por uma sociedade um pouco mais justa e para termos o espaço da criação. E as ditaduras nunca conseguiram derrubar a criação, nem as utopias. Então, eu acho que fica difícil, né, o Vanid, ele negar tudo que ele está fazendo. Isso aí é de 2018, né? Quando o presidente ainda estava para ser eleito, né? A crítica que ele faz, ele fala de golpe de Estado, essa invenção, né? Que existe hoje, querem punir o presidente porque diz que ele pensa num golpe de Estado, né? Então, é um absurdo, um presidente eleito democraticamente que pensa num golpe de Estado. Assim, parar para pensar e ver o que eles fizeram. Agora, você pega uma filmagem de 2018, ele fala que é por acaso. Então, o ministro da Justiça tem sim que pedir prioridade nisso. Eu acho que, para mim, na minha opinião, é um atentado, sim, ao presidente, é uma indicação, um estímulo de atentado. Aliás, o ator é muito parecido com o presidente, eles não deixaram nada de lado ali, deixou tudo muito bem claro. Não foi isso, Vani? Para mim é muito bem claro. Aliás, é uma ofensa, uma violência, e acho que é uma apologia ao crime, né? O que eles vêm fazendo, isso demonstra também que o que eles vêm fazendo até agora, pegando briga de rua, ou desentendimento, né, que é desinteligência, como pegaram aqui há pouco tempo, dizendo que um bolsonarista matou um petista, né? Então, misturando tudo isso aí, a gente vê que o ataque deles é velado, é uma coisa clara, é um estímulo ao crime, né? E eu vi as imagens, realmente me chocaram, até não quis colocar, né, em primeira mão lá na página, porque são imagens chocantes, em alguns lugares já foram até bloqueadas as imagens. Mas eu penso assim, ele praticou sim um crime, ele agiu totalmente de má fé, ideologicamente, pela esquerda do que ele é, daquilo que ele representa, como eles se colocaram aí no vídeo, que isso é um vídeo contínuo, né? Aparece a menina falando, tem que tirar o presidente e tudo mais. E ele falando, nunca passei por essa situação. O presidente não tinha nem assumido ainda. Renato, isso daí já começou porque eles, quando viram o Bolsonaro na campanha dele, sem dinheiro, sem nada, como era ovacionado, eles já sabiam que ele iria ganhar. Na época, a imputar ao presidente que seria eleito, e depois ao presidente eleito, todo tipo de... como é que eu poderia falar? Fazer com que o presidente fosse homofóbico, fosse racista, fascista. Eles começaram a tentar fazer com que a população ficasse contra o presidente, né? Empichando como é que eu poderia, esses fatores em cima do presidente, coisas que ele não é, imputando aquilo que o presidente não é, né? Então, o que eu vejo aí? Eles não conseguiram até hoje. E quanto a esse filme, eu acredito sim que é um estímulo, que é crime, e o que ele está tentando incutir em algum outro adélio. Isso se não for
né? Uma coisa muito mais complexa, uma coisa muito mais perfeita que atinja nosso presidente. Bom, está dizendo aqui, ó, boa noite, Renato Benetti, boa noite, Vani Alcântara, e a todos que acompanham essa transmissão. Aqui na sequência, a direita Caraguatatuba, aqui representada pelo Odilon Miau, dizendo boa noite, Renato Benetti, boa noite, Vani Alcântara, e todos que acompanham a transmissão. Miau, se quiser participar, você é meu convidado, viu? Aí o Murad, como sempre, fiel a todas as lives nossas, né? Está aí presente também, dizendo boa noite. O Paulo Roberto Saponga está dizendo, esses ministros são esquerda, e eles estão tentando fraudar as urnas, por isso existem essas pesquisas fajutas, para dizer ao povo que os datafolhas da vida estavam certos, daí o golpe, né? Eu acho que sim também, viu? Eu acho que assim, eles estão muito preocupados, quer dizer, se não tiver fraude, pelo menos eles estão muito preocupados aí em limpar o nome do Lula, né? Fazer do Lula um santo, canonizar, daqui a pouco vão dar uma auréola para ele, né? Agora, eu não sei o que vai acontecer, né? O Paulo Roberto Saponga diz ainda, eles, a justiça, aceitam a delação premiada de Marcos Valério. Então, está sendo válida a delação de Marcos Valério. Lógico, que inclusive, se ele falar ele mentir, né, no processo, ele perde o direito à delação, né? Aqui está o Luiz Antônio Facchini também, que está sempre com a gente. Seja bem-vindo, Luiz Antônio Facchini. Ele diz assim, Bolsonaro 2022, eleito no primeiro turno, senão será fraude. Tá muito complicado esse negócio das urnas eletrônicas, realmente a gente sente que o povo, né, não aceita muito isso tudo aí. E agora com a gente aqui para participar também, Vani, vou dar uma boa noite aqui, o Odilon Miau, seja bem-vindo, que Deus os abençoe. Que o povo, né, não aceita muito isso tudo aí. E agora com a gente aqui para participar também, Vani, o Odilon, ele está com... Fala, Renato Benetti, fala, Vani Alcântara, tudo bom com vocês? Parabéns pelo programa aí, né? Fora da bolha, precisamos realmente mostrar para as pessoas aí que existe um mundo à parte, né? Pelo menos para alguns aí que não estão entendendo o que está acontecendo com o nosso Brasil. Então, boa noite, Renato Benetti, a Vani Alcântara e a todos que acompanham esse excelente programa aí. Boa noite, seja bem-vindo, que Deus abençoe. Boa noite, Miau, tamo junto. Pode continuar que eu estou só acompanhando aqui. Então, a gente estava falando sobre aquela situação, né, do filme, né, que colocou Bolsonaro naquela situação. Claro, né, você vê o artista assim, caído no chão, até eu tomei um choque a hora que eu vi, né? Muito parecido, né? E o que você achou disso aí, Miau? O Renato Benetti, na verdade, é uma provocação, né? Nós estamos vendo aí a mídia provocando uma situação, forçando até estimulando aí o tal golpe que não existe, mas que eles estão tentando forçar esse tipo de coisa, inculcando na cabeça da população. Eu vejo que é por aí. Na verdade, eles são agressivos e estão fazendo de tudo para que uma atitude seja tomada, e da parte do nosso presidente. Mas eles esqueceram que o presidente está no poder, né? O Bolsonaro está no poder, então não precisa dar golpe. Simplesmente seguindo a Constituição, nós com certeza vamos ter as eleições tranquilas e transparentes aí. Pode seguir, Vani. Vani, deixa eu... Bom, eu acho que esse assunto aí a gente já esgotou. Eu fico, viu, Miau, do fundo do coração, o que eu vejo é um ataque mesmo, né? Eu vejo um ataque, eu acho que existe uma má-fé, né? Então, assim, desse ponto aí, eu acho que não teve... eu tive boa intenção e tal. Eu não sei se você viu o vídeo antes que nós colocamos aí, né? Teve boa intenção. Eu acho que isso aí vem há muito tempo, realmente. E aí eu pergunto para a Vani. Vani, você acha que é só uma encenação ou há muito mais coisa por trás disso tudo aí? Eu acredito, Renato, muito mais coisa por trás disso daí. É o que eu digo sempre. Existe um método que eles estão seguindo. E isso é realmente assim para implantar ou na cabeça de alguém, ou eles já têm alguém, você entendeu? Para que possa fazer isso. Porque o nosso presidente, ele está sim
correndo risco, porque só assim para tirar ele do poder, só assim para ele perder as eleições. E como eu confio no nosso presidente, eu sei que as eleições serão limpas, eu não me preocupo com isso, porque nas entrelinhas de nosso presidente, ele deixa isso muito claro. Então, nós podemos estar, sim, sofrendo isso. O próprio general Heleno disse que ele corre risco, sim, e isso é uma forma de fazer com que aqueles que são fanáticos tomem também algumas atitudes quanto a isso. Você entendeu? Assim como foi o Adélio. Eu fico muito triste, Ivani, eu vejo aí essa situação, eu vejo, é grave, né? É triste e é grave. O que me dá tristeza é ver, sim, aqueles que são fanáticos, né, dizendo um monte de coisa do Brasil, inclusive dizendo que o Brasil vai mal das pernas, sabendo da crise mundial que tem, fazendo, inclusive, comparativos com boas épocas, em que não tínhamos guerra, né, não tínhamos o Covid aí atacando. Bom, a Anícia Araújo chegou por aqui, está dizendo boa noite, o Brasil precisa de pessoas como vocês, parabéns, e simbora com Bolsonaro. Obrigado, Anícia Araújo, que Deus abençoe, e obrigado aí, eu acho que o Brasil precisa de pessoas como nós, né? E até eu vou seguir o assunto aqui, a pauta, diz assim, vai tudo mal no Brasil, né? Vai tudo mal no Brasil. Então eu vou ler algumas notícias aqui, Miel, e daí nós vamos passando aqui, ó. Olha essa notícia, ó. Taxa de desemprego cai, né? Cai no Brasil. Deixa eu até tirar aqui da frente o comentário para eu poder ler melhor aqui. Taxa de desemprego cai para 9,8, a menor em 6 anos. Em 6 anos? Mas peraí, 6 anos? É muito tempo, hein? Mas me falaram que estava tudo bem na época dos antigos governos. Eu olho, não, é assim, alguma coisa de lavagem cerebral está acontecendo na internet, porque as pessoas, quando eu falo isso, falam, mas eu tô... É lógico, não acabou o desemprego no país, mas diante de uma crise mundial, a coisa piorou muito, não é, Miel? Ô, Renato, isso me lembra até nas festinhas, quando eu participava criança, né? Aí a dona da festa perguntava se você já tinha comido o bolo. E com a boca toda suja, você ainda não, né? Então é mais ou menos isso que a esquerda está fazendo. Comendo sem carne e está dizendo que está difícil, né? Tomando a sua cerveja, comemorando no churrasco aí e dizendo que a coisa está difícil. Está difícil para o mundo inteiro. Mas o Brasil, se não tivessem puxando a corda, né, para trás, aí certamente nós estaríamos decolando muito mais. Então, na verdade, é uma mentira e está na cara que é mentira. É o garoto já com a boca suja de bolo dizendo que não sentiu nem o cheiro, tia. Né, Vani? Na verdade, Renato, em 2018, no primeiro trimestre de 2018, a gente tinha 13,7 milhões de pessoas desempregadas. Hoje, nós estamos na casa do primeiro dígito. E tudo isso com pandemia, com tudo que o Brasil sofreu, com tudo que voltamos à nossa Suprema Corte, fez com que tentasse parar, tentasse barrar, fechando empresas para que não se pudesse trabalhar, né? Com tudo isso, nós caímos para o primeiro dígito. Isso é informação do IBGE, não sou eu que estou falando. Os 9,8% de desempregados. Olha o quanto nós diminuímos. O quanto o presidente diminuiu, porque não foi nós, foi o presidente, através de sua política e através dos ministros que ele escolheu. Eu estou vendo que o Miau está louco para falar. Fala, Miau. Ô, Renato, você se lembra que a Dilma decretou o fim da pobreza, né? Então, na verdade, eles inventam, né? Aquela abacadabra que você disse aí. Então, o Lula também acabou com a pobreza no Brasil. O certo é que eles escondiam, hoje eles focalizam, né? A pobreza que existia, agora a esquerda está pronta a focalizar e a demonstrar. Antigamente, simplesmente escondia como se não existisse. E, lógico, graças à internet, nós podemos dar uma pesquisada e voltar na época que, na gestão do Lula, o feijão chegou a R$12, né? E muita população, muitos da esquerda, têm memória seletiva, então não demonstra isso.
como tinha muito dinheiro para artistas e para a imprensa, eles só colocavam aquilo que convinha ao governo destacar. E a gente vê uma situação mundial que é claro, né? É lógico, eu vi críticas esses dias. A gente entra lá na internet, quando a gente coloca esse tipo de notícia aqui, ó, Miau, as pessoas dizem que não. Ó, aqui, ó. Por exemplo, ó, PIB do Brasil avança no primeiro trimestre, impulsionando serviços, né? Avança até o patamar, vai avançar, né? Nos próximos meses até o patamar de 1,6, já está em 1,6 já. E China cai de 1% o PIB para 0,4%. E daí a pessoa diz assim, mas você é louco falar isso? Eu sou tão louco quanto a Dilma falar que acabou com a pobreza e o IBGE encontrar 56 milhões de pessoas à margem da miséria, né? Pobres, né? Então, assim, é uma coisa, chega a ser absurda, né? As pessoas indicar aquilo que vendo uma coisa, né? A verdade, conseguir montar uma mentira, uma falácia em cima disso tudo. E as pessoas, infelizmente, assim, me parece até uma lavagem cerebral, as pessoas acreditam de uma tal forma e brigam por isso e querem discutir. Esses dias, Vani, eu falei, a pessoa falou assim, não, mas você está falando tudo isso aí, mas Bolsonaro é um vagabundo. Eu falei, mas por que ele é vagabundo? Daí a pessoa me respondeu assim, ele é racista, ele é não sei o quê, ele é não sei... Mas por que ele é tudo isso? Daí me respondeu, eu falei, olha, assim, a página é minha, eu vou ser obrigado a te tirar, porque não é um diálogo, né? É um xingamento. Eu até queria saber o porquê que a pessoa realmente é um vagabundo, né? Então tem que falar. Porque assim, eu sempre falei, inclusive fazem confusão. Vagabundo é aquele que não quer trabalhar, né? Aquele que não quer trabalhar. Aquele que está desempregado não é vagabundo, é desempregado, né? Então o Brasil está cheio realmente de pessoas que não querem trabalhar e que opinam por ter uma margem de lucro com algum benefício do governo, que eles perderam agora, e que querem acreditar, né, Vani? Eles querem acreditar que realmente o Brasil está indo mal dentro de todo esse contexto mundial. O Reino Unido, né, uma série de países aí, é o primeiro mundo em decadência, com problemas graves, crises graves, falta de material e a moeda cara. Para mim? Vani. Né? Na verdade, nós temos, em relação ao primeiro trimestre de 2021, eu tenho aqui, a alta foi de 1,7%. No acumulado, nos 4 trimestres, terminando em março de 2021, o PIB cresceu 4,7%, comparado aos 4 trimestres imediatamente anteriores. Em valores correntes, nós temos o PIB de 2,249 trilhões. Isso daí é de dia 2 de junho de 2022, IBGE. Produto Interno Bruto. E tem tendência de aumento, né? E nós passamos aos 10 melhores no ranking mundial, sendo que a gente estava lá no 13, 20º, né? E agora nós somos o 8º no ranking mundial da economia. Fala aí, Miau. Tá aí, quando diz que o presidente da República, né, não trabalha, na verdade, cada vez que ele vai numa motociata, nós vemos o comentário da esquerda, que o presidente, poxa, poderia estar trabalhando e ele está numa motociata. A grande realidade é que cada motociata que ele vai já tem uma agenda para o local. Então, ele aproveita e faz a motociata. Mas ele vai lá para inaugurar alguma coisa, sempre nesse sentido. A questão do produto interno bruto é uma concorrência entre aquilo que você vende e aquilo que você importa, aquilo que você manda para fora do país, que tem que ser sempre maior daquilo que você traz. E o Brasil está crescendo nesse sentido. Nós hoje somos um celeiro do mundo, né? Todos os países estão, inclusive os países que não são de esquerda, logicamente, estão torcendo e fazendo com que o Brasil ele se prevaleça na mão dos brasileiros de fato. Porque a partir do momento que for para o comunismo, eles arrebentam o país e aí vai ficar, na verdade, mais um país pendurado nos outros aí. E o Brasil realmente está cada vez mais forte, vendendo o nosso produto, né, para países da Europa, Estados Unidos e assim sucessivamente. Crescendo a cada dia, graças ao Bolsonaro, o nosso presidente. Quando eu vejo os marxistas falando, né, eu vou falar dos marxistas,
que criticam tanto o capitalismo, né? Eu vejo todos os países comunistas, né? Buscando capital, né? Buscando capital. Aliás, o regime é comunista, né? O regime é comunista, que nem Cuba reclama que o exterior não dá dinheiro para eles, não ajuda eles em alguma coisa. Cuba não precisa, ele abdicou disso, né? Quando ele diz lá, nós vamos para um país socialista, abdicou disso aí. China também, a meu ver, deveria ter abdicado, mas é um dos países mais capitalistas do mundo, né? É o que tem, inclusive, um capital gigantesco aí competindo aí, se não maior que os Estados Unidos. Acho que ultrapassa os Estados Unidos ainda esse ano. Não sei, agora teve queda, então acho que os Estados Unidos ainda vai continuar à frente. Então, os Estados Unidos, lógico, um país democrático e tudo mais. Mas o que a gente vê agora, até lembrando que você falou do socialismo, do comunismo, Miau, eu vou tocar nesse assunto, então. Lá em Cuba, eles lembra daquele protesto que teve no começo do ano, aquela bagunça toda? Você lembra, Vani? Aquela bagunça toda, aquele protesto? Então, eles estão ainda, e são penas altas, né? Eles estão prendendo e estão apenando mesmo as pessoas que estão no protesto. Agora estão procurando jovens para condenar. Então, eles estão procurando por imagem, eles querem achar essas pessoas que fizeram um ato, né? Um movimento de rua, como a gente faz por aqui, né? Se fosse, de repente, um movimento igual ao PT, eu acho que eles teriam a pena de morte, né? Porque o PT vai lá, faz aquela bagunça toda. Agora parou um pouquinho, eu não sei o que aconteceu, eles deram uma paradinha, também estava com um movimentinho pequeno, né? Diz que o mercado também externo aí diz que não está mandando muita mortadela para cá. Não quero nem falar sobre isso. Mas tá desse jeito, né, Vani? É difícil você conviver com a tal da utopia, a construção dentro de uma coisa que é totalmente... Eu não conheço, né? Você conhece algum país que não seja capitalista? Eu não conheço nenhum. Na verdade, é assim, eles pensam assim, capitalismo para mim, socialismo para o povo, porque é o povo que vai sofrer, não são eles que vão sofrer, porque eles vão ter todo o capital para eles, você entendeu? Então, nós vemos aí hoje nossa querida Argentina com mais de 60% de inflação. Daqui a pouco, como disse nosso presidente, nossas fronteiras vão estar sendo invadidas por argentinos fugindo da Argentina. Então, os argentinos já estão... que eles levam. É isso que eles levam. Eles levam miséria para o povo. Os argentinos já estão vindo para cá, viu, Vani? E corre o risco, aí já tem uma base, mais ou menos, se nada acontecer, se manter essa inflação, vai chegar ao final do ano em torno de 82. Se ela subir, como ela vem subindo, ela vai chegar acima de 100%. Então, é um negócio grave. Por exemplo, vou citar a Venezuela. Você sabia que Venezuela, eles estão fazendo lá, Miau, com dinheiro da Venezuela? Eu vi uma matéria, eu até pensei que era brincadeira, uns bolos de dinheiro assim, ó, da Venezuela, eles estão fazendo bolsas para vender. Você acredita nisso? Quadros também. Então, Renato Benetti, lá tá realmente, faz lembrar o chupim, né? O pássaro que ele vai para o ninho, derruba o filhotinho, principalmente do pardal, ele derruba e começa a se alimentar. O comunismo é isso aí. Na verdade, ele acaba tomando o lugar da população, usando a população para crescer, né? Para se alimentar e viver em prol daqueles que trabalham. Esse é o comunismo, até que a Vani disse aí. Na verdade, eles capitalizam para eles e socializam para os outros. É muito bom para os outros. Dividir o que é dos outros, sempre assim. Na verdade, eles não dividem nada o que é deles. E vai sugando, até que termina o país do jeito que está. Você olha Cuba, dá a impressão que é uma guerra constante. Agora, os protestos que acontecem nesse país, talvez até tenha, mas para a imprensa não é interessante colocar eles em evidência. Né? Você não ouve, não vê a imprensa falando da Argentina praticamente. Quem fala são as redes sociais, até que podem por enquanto, porque estão cerceando, né, cada vez mais as nossas páginas aí. Então, esse é o nosso medo. Faltando 3 meses para a eleição, você, dependendo da palavra que você fala, eles dizem que não é verdade e te censura aí. Esse é o grande problema nosso. Nós estamos presos aí, talvez, numa bolha, né? Fora da bolha, mas eles estão querendo colocar a gente dentro da bolha aí. Você imagina se vai todo mundo para dentro da bolha, como estão, né? Que assim, é até salutar você lembrar do nome do programa, né?
porque fora da bolha é justamente por causa disso. As pessoas entraram numa bolha e elas não conseguem entender o que está acontecendo no mundo. Eles conseguem pegar uma época boa, em que a gente não tinha problemas, em que realmente o Brasil sempre foi pujante, né? O Brasil sempre teve em crescimento, e comparar com uma época muito ruim no mundo, né? A Anice Araújo está dizendo assim, eu acompanho o Bolsonaro desde o começo de carreira dele. Ele sempre foi de falar a verdade, doa quem doer. É por isso ele é polêmico, né? Então as pessoas ficam loucas. E tudo que ele fala distorce, né, Onice? As encrencas mais polêmicas com Marta Suplicy. Realmente, aquelas utopias, né, aquelas colocações, dizendo que, na realidade, falando em Marta Suplicy, eles não buscavam o espaço da mulher, e sim o confronto da mulher e o homem, e tirar o homem por conta disso. Como ele não tem rabo preso, os teleguiados e povo comprado, né, ficam procurando motivos fúteis para desarmar nosso presidente. O Paulo Roberto Saponga está dizendo aqui, a briga maior do Bolsonaro foi com Maria do Rosário. Foi. A Maria do Rosário, quem não se lembra, né, foi um fato até, assim, inverteram a coisa, né? Ela falava do Champinha, que tinha estuprado e matado uma mulher, e o Bolsonaro disse para ela, olha, você está falando do Champinha e tal. Eu sei que assim, a justiça nossa sempre foi conivente com a esquerda, né? E ela diz assim, mas o senhor é um estuprador. E ele fala assim, mas eu não estupraria a senhora. E aí ele foi condenado por isso. Ele foi condenado por esse absurdo, né? Então, quem não lembra, né? Quem não lembra? Então, é muito complicado, realmente. E a esquerda, ela vem se fortalecendo no Brasil, e hoje está no Supremo, é o que é mais grave, né, na Justiça, e que a gente viu agora, claramente, que a Justiça não tem essa imparcialidade toda, não é, Miel? É interessante até o caso que você levantou aí da senhora aí, porque é interessante, se ele falasse que estuprasse, ele seria condenado por falou que estuprou. Ele disse que não estupraria, também queriam condená-lo por dizer que não estuprou. Então, quer dizer, tudo que o Bolsonaro fala, não tem jeito. Eles vão reverter da forma que eles querem, né? E aí a punição é certa. Então, eu não sei o que mais fazer para, sei lá, para agradar a esquerda, se é que estamos interessados em agradar a esquerda, né? Eu sei, Vani, eu lembro que eu estava com a minha mãe falou assim, você viu que o Bolsonaro falou? O Bolsonaro falou isso. Eu falei, não, peraí, mãe, peraí, eu tenho a gravação. Deixa eu mostrar para a senhora. Nossa, essa mulher não presta, e tal. Então, quer dizer, como é que conseguiram, né, fazer uma condenação para o Bolsonaro por ele falar? Ela chamou ele de estuprador, porque as ditas feministas, né, aquelas que odeiam o homem, que dizem que todo homem é um potencial estuprador, elas dizem exatamente isso, que todo homem é um potencial estuprador. Mas você se lembra desse dia, Vani? Você não se sentiu irritada, constrangida, até mesmo sabendo depois da condenação que criaram para o Bolsonaro em cima dessa situação, que seria o Champinha, que ele falou que ele tinha que ser punido, ele tinha que ser exemplarmente punido, né? Que inclusive tá trancado até hoje, porque ele é um psicopata, né? Mas foi muito difícil trancar ele, porque a opinião pública aí tinha esses defensores. E uma das defensoras era a Maria do Rosário. Na verdade, o que faz a implantação do socialismo e do comunismo? É isso, bandido solto. Tanto é que você vê que eles querem o desencarceramento, né, dos criminosos. Eles querem a desmilitarização da polícia, né? Então, é isso. E eles querem ficar com o quê? Com as facções criminosas, eles querem ter os guerrilheiros, porque eles não vão deixar de ser protegidos. Então, é isso que eles implantam. Você vê na Bolívia, você vê isso na Venezuela, você vê na Argentina, expropriação de bens, né? Eles tomam os bens para o Estado. Por quê? Porque o povo tem que ser escravo, tem que ficar ali, tem que comer os cachorros, tem que comer os gatos, tem que comer as baratas, e eles comem filé mignon, né? Então, o povo brasileiro, eu acho que está começando a abrir a cabeça sobre isso,
Você entendeu? E o importante é a informação, e é o que eu sempre falo. Muitas pessoas hoje são ignorantes de conhecimento. Então, o que precisa é mais conhecimento, é passar mais conhecimento para que as pessoas saibam realmente o que está acontecendo. É isso que eu acho importante. Assim a gente consegue, pelo menos, quebrar um pouco o comunismo. Acabar, não vamos acabar, não, porque o comunismo vem de lá de trás, não é de hoje que existe isso. Né? Já vem lá, Primeira, Segunda Guerra, e vem vindo. Só que a gente tem que quebrar isso, porque nós estamos cercados por vermelhos. O Brasil tem que quebrar isso daí e fazer com que a nossa querida América volte realmente a ser as cores dos seus países. É bom que a gente... E para isso nós precisamos, sim, estudar muito e informar. Por isso que, então, esse programa Fora da Bolha, ele vai levar isso mesmo, né? E a gente, o que a gente vê? Eles tornam, como você falou mesmo, Vani, eles vão separando, você é drogado, nós vamos te defender, você é ladrão, nós vamos te defender, vão colocar todo mundo na rua. Mas não tem um país comunista, em que as leis não são severas, Vani. Depois que eles conquistam o poder, daí sim, porque as leis mais severas em relação às drogas são em países comunistas, né? Países extremamente comunistas. Os que mais punem e que deixam as pessoas presas são os países comunistas. Agora você diz assim, mas tá todo mundo igual lá. Tá mesmo, tá todo mundo na fila do pão, né? Na fila do pão. Deixa eu até colocar uma notícia que tá aqui, ó. TRE anula decisão bizarra. Essa aqui eu leio daqui a pouco. Eu vou deixar o Miau falar, essa aqui eu leio daqui a pouquinho, senão o Miau não vai falar. Mas é bizarro. Daí você vê aquela população todinha na fila do pão, né? Estão soltos, né? Estão aprisionados, de mão dada, na fila do pão, né? Renato, nós temos dificuldade de interpretação de texto, né? A maioria da população hoje tem essa dificuldade. Então, quando nós contamos uma história, nós temos que desenhar depois. Então, nós levamos muito tempo, às vezes, explicando para quem não quer entender. Porque se, na verdade, elas quisessem entender, ficaria até mais fácil. Mas você fala para pessoa que não está com a mínima vontade de entender, de fato, a relevância da situação. Então, nós temos que ir e voltar. Então, o grande problema nosso hoje é exatamente isso. Nós fazemos e depois temos que revisar e, por fim, desenhar. E, mesmo assim, as pessoas, muitas delas, não querem entender. Então, eu acredito que esse é o tempo que nós levamos para tentar arrumar aquilo que foi desfeito durante muitos anos aí pelo gênio do Paulo Freire, né? Que é o gênio da educação aí, que, na verdade, fez com que a população, hoje, você escreve uma coisa, você tem que reescrever, porque você fala, poxa, será que está difícil? Né? Será que eu estou falando, está dando para entender? Então, esse é o nosso grande problema hoje, a dificuldade de você fazer de novo e outra vez. É difícil, hein? Então, mas como é que você vai interpretar texto? Eu vou falar alguma coisa agora, Miau. Daí você vai me dizer quem que falou isso aí. Quando você ensina a alguém. Quem que falou isso? Paulo Freire. Então, quer dizer, o Paulo Freire, ele gostava desses trocadilhos, ele adorava, né? Para fazer a ilusão dele. E agora, voltando àquele assunto, né? Daquela militância que está acontecendo, que a gente vinha falando aqui um pouquinho antes, teve aquela louca, né? Até a gente falou no programa do Miau, eu participei lá a 1h da tarde, de terça a sexta, num dia desses aí eu participei. E daí, quando o Miau falou para mim, Vani, ele falou assim, olha, tem essa juíza aqui, uma juíza determinou lá que não pode mais usar a bandeira, porque a bandeira é um símbolo, censurando a bandeira, né? E aí, olha o que aconteceu. Eu falei, no dia lá, não sei se o Miau lembra, né? Eu falei, ela é louca, varrida, ela tá para aparecer. Nós chegamos a um consenso que ela estava querendo aparecer, né? Então, aqui, ó, decisão do TRE, do Rio Grande do Sul, anula a decisão bizarra de juíza que queria censurar a bandeira. E aí, Vani, será que você pode ficar com essa bandeira aí, que você está aí? Olha, eu posso, porque isso está escrito na Constituição, é um símbolo do meu país. E ninguém vai me proibir de usar o símbolo do meu país, da minha pátria. Você entendeu? Isso está muito bem descrito na nossa Constituição. Realmente, ela deu um tiro no pé.
quis lacrar, ou ela quis ter assim ou fazer uma lacração para poder subir, sou juíza e conseguir algum outro cargo, você entendeu? Acima disso. Quem sabe uma ministra da Suprema Corte, né? Vai saber o que ela quis com isso. Mas realmente ela deu um tiro no pé. Ou então, a faculdade que ela fez era Paulo Freire. Eu acho interessante, Renato, porque, na verdade, como a Vani disse, né, é um tiro no pé. Isso é muito bom, né? Isso, na verdade, só estimula o brasileiro. Cada vez que eles tentam colocar uma proibição, por exemplo, chamar o Xandão de Xandão, não pode. Aí as pessoas chamam o Xandão de Xandão. Quando diz que o PCC não tem nada a ver com o PT, é o que nós vamos mais falar, porque é real, tá aí, não tem como você esconder. Então, quando uma figura dessa, uma juíza, né, que de juíza não tem nada. Na verdade, isso aí não é juíza, né? Porque juiz você quer... seria coisa justa. E você vê que, na verdade, é só uma militante, mais uma que aparece. E, no final das contas, resumindo, é muito bom, porque eu nunca vi tanta bandeira e nunca se vendeu tanta bandeira como está se vendendo hoje. Aliás, quem montar uma indústria de bandeira, fabricação de bandeira hoje, vai ganhar muita grana. E parabéns à juíza aí, porque ela alavancou aí as vendas de bandeira no Brasil e o patriotismo muito mais forte. Você viu que loucura isso, Miel? Foram na van para comprar bandeira, não tinha mais, acabou, esgotou o estoque de bandeira, né? E as pessoas começaram a entrar na internet, até falar com a direita Caraguá, foi bacana. Eu falo com todas as pessoas que estão aparecendo por aqui, falo em off com elas ali. Então, quando aparece lá à direita, ou é eu, ou é o Miel que está falando, ou mais alguém, a gente está falando lá. Mas é assim. As pessoas colocam lá, né? Eu comprei minha bandeira, eu coloquei, nossa, tá dando orgulho, que as pessoas estão pendurando suas bandeiras na frente das casas, né? Tá muito bacana. E aí a gente vê que o tiro virou pela culatra. Eu acho que, lógico, que a militância da juíza, ela tentou, né? Ela falou, vamos ver se a gente lacra um pouquinho mais o Lula e vamos ver se a gente consegue eleger. Eu acho que tá meio difícil, né? Eu acho que eles não vão conseguir assim tão fácil, não. Mas é assim, muitas coisas que eles estão falando hoje vira verdade, né? Que nem eu falei desde o começo lá, quando apareceu aquela briga entre o rapaz. Eu vou até ler a notícia aqui, mudando de assunto. Vocês quer falar alguma coisa, Vani, a respeito do assunto? Fica à vontade. Pode passar. Eu vou até passar esse aqui, ó. Polícia Civil conclui que não houve motivação política em morte do tesoureiro, em Foz do Iguaçu, né? Então, para mim é muito claro isso aí. Eu falei até no programa do Miau, a gente conversou sobre isso, eu não sei se foi no programa do Miau ou foi no outro programa aqui, em algum deles aí eu falei. E o que eu havia falado? Eu falei que foi uma desinteligência, né? Quando as pessoas hoje se matam por qualquer coisa, eles banalizam, né? A vida hoje está banalizada. As pessoas por qualquer coisa matam, né? Elas discutem por qualquer coisa e matam. Como aconteceu agora em Caraguá, hoje, por exemplo, foi morto um rapaz, hoje não, esse fim de semana, na beira da praia, aqui do Martim de Sá, em Caraguatatuba, né? Foi morto na beira da praia. O outro discutiu, a mulher com proteção da polícia, né, da justiça, para que o ex-marido não se aproximasse, mata o filho dela de 2 anos, invade com uma faca, não é uma arma, né? Invade com uma faca, mata a ex-mulher e depois se mata. Então, por banalidade. Então, eu tinha falado lá atrás que o que havia acontecido, que eles estão querendo dar uma conotação política e culpar o Bolsonaro por um caso de um desentendimento, né? De um cara que estava realmente fora de si, com outro cara que realmente estava fora de si, porque nenhum dali é santinho, porque se o cara fosse realmente esse santo que estão pregando, ele não teria jogado terra no outro, ou pedra, ou coisa parecida, né? Não estaria esperando o outro com arma, botasse a mão para cima, mesmo porque se ele quisesse alvejar naquele momento, ele tinha alvejado o cara. E se fosse realmente uma execução por qualquer partido, não, houve ali uma brincadeira que se transformou numa desinteligência. Isso a polícia trata dessa forma, desinteligência. Estão querendo dar conotação política. A conotação política é quando o cara vai lá por ódio e mata aquela pessoa simplesmente porque ela não quer ouvir ele falar sobre o PT. Acabou. Não foi isso. A motivação, sim, foi em ato contínuo a agressão. Daí tem um jurista, o Miau, que ele fala assim, ó,
Eu não sei se é jurista, né? Quando você vai olhar o jurista, você vê que é de esquerda, você já fala, pô, mas será que é jurista mesmo? Diz que ele foi lá falando, pô, o cara é do PT, eu vou colocar uma música para ele. Daí ele recebeu aquela carga de areia e ele falou para a mulher dele, eu vou matar porque o cara é do PT, o cara é do PT, o PT tem que morrer e tal, foi até a casa dele e voltou. Então, na realidade, é o seguinte, os dois eram policiais, né? Ele estava atormentado realmente, o outro também, né? Ele poderia estar com N problema, que isso aí a justiça vai investigar, e ele tem que ser punido exemplarmente, isso é fato, né? De ele ser bolsonarista, para mim, não diz nada, né? Não diz nada, Vani, não diz nada. Eu vou perguntar primeiro para a Vani, depois eu passo para você, Mel. Não diz nada. E aí você acha, tem conotação política. Eu acho que isso aí estão fazendo uma tempestade num copo d'água e tudo mais, e tirando essa cena lá de trás, que sim, essa cena desse autor aí, esse Rui Costa, que botou lá o Bolsonaro lá, fez bem a característica dele, que é um estímulo a um ataque, né? E colocando nas costas dele ainda um problema que não é dele. O cara se desentendeu e não foi estimulado por ninguém. O pessoal discute por religião, discute por política, discute por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Time de futebol. Morreu não sei quantos aí por causa de briga de time de futebol. O meu é Palmeiras, o seu tal. Às vezes pode ser fanatismo, é fanatismo. Mas toda agressão e acontecimento desse fato é uma banalidade, é um absurdo e tem que ser punido exemplarmente, não é isso, Vani? Sim, concordo com você. Na verdade, pelo que eu vi alguns vídeos, o pessoal falando, ele levou a mulher dele lá, que era o aniversário, aí o tema era o Lula. Aí o marido falou, não, vamos embora. Aí disse que ele pegou um copo de cerveja e jogou na cara do cara. Aí o cara pegou a mulher, foi embora e voltou. Então, isso daí já é uma briga pessoal, não tem nada a ver com política, independente de qualquer coisa, não tem nada a ver com política. E eles estão sempre querendo grudar o presidente. Já visto Marielle, já visto tudo que vem, qualquer coisa, eles tentam colar isso no presidente. Isso acontece no dia a dia, o que não deveria acontecer, né? Mas acontece, infelizmente. Então, eles tentam grudar isso no presidente. E não é assim. Mas a Polícia Federal já falou que não existe motivo político nisso. Isso simplesmente foi uma briga onde ocorreu a morte. Né? A Polícia Federal já declarou isso, que não existe motivo político. Eles têm filmes, eles têm a Câmara de Segurança. Agora, para você ver, o cara que filmou dentro lá da onde eles estavam, de repente morreu, porque filmou a verdade, que mostrou que não era isso. Sabia que ele morreu também? Na realidade, pelo que eu tenho informação, aliás, só fazendo uma correção, não foi a Polícia Federal, né? O PT quer levar isso para a jurisdição federal, foi a Polícia Civil que apurou. Mas chegou a uma conclusão, ele não estava, na realidade, levando uma mulher, ele cuida do local, né? Aquele é um local que ele é um dos sócios ali, que ele vai lá para averiguar. Mas não foi cerveja, não, ele jogou, foi terra mesmo. Ele pegou terra com pedra, e jogou, né? Agora, esse rapaz que morreu hoje, né, ele foi encontrado morto em casa, ele se suicidou. Estão colocando já a culpa nas costas do Bolsonaro. Então, quer dizer, é uma loucura, eu acho, coletiva, né? É um absurdo. Bom, a Anice está dizendo aqui, uma pessoa que estuda tanto para ser uma juíza, né, no Brasil, e fala exatamente do maior símbolo do Brasil, a nossa bandeira, deve ter feito faculdade no Paraty. Eu acho que ela quis aparecer mesmo, viu? Né? O Paulo Roberto Saponga está dizendo aqui, pegou pedras e terras do jardim e jogou na cara do que estava no carro com a mulher e uma criança. Pegou, inclusive, na mulher e na criança, que elas foram atingidas e ele não quis engolir esse sapo. É assim. Por isso que eu falo, é uma desinteligência, né? E aí é aquele negócio, vai para trás do carro, porque o outro apontou a arma e tal, e não evitou. Na realidade, a esquerda fala assim, não, nós somos da paz, tal, não sei o quê, mas na hora que o cara falou, ele também não aceitou a fala do cara, ele pegou um monte de areia e jogou em cima do cara. Mas ele, lógico, vai ser canonizado, porque agora ele morreu, né, ele foi a vítima que levou a pior, né, são duas vítimas, e agora apareceu o rapaz que gravou, apareceu morto, mas foi suicídio, né? Agora a polícia vai apurar,
para saber por que ele se suicidou. Talvez porque divulgaram o nome do cara, fizeram um monte de coisa, né? E expuseram o cara na mídia aí. Coisa que eles geralmente não fazem com um bandido, um traficante ou coisa parecida, porque a justiça não autoriza. Ó, a criança quase foi atingida, está dizendo o Paulo Roberto Saponga aí. Fica à vontade, Miau, para falar. Então, na verdade, são várias versões, né? A versão mais, assim, que foi dita exatamente pela mulher que morreu, no caso, ela disse que realmente foi pedra, que foi atingida, né? Inclusive atingindo a criança, levou ela em casa com a criança e voltou. Ela tentou dissuadir, mas ele estava nervoso porque atingiu, inclusive, a esposa e a criança. Mas com relação ao vigilante Claudinei Coco, é oficial, no caso da fonte é o 360, né? Está dizendo que o Claudinei Coco Squarcini, um dos diretores da Associação Recreativa e Esportiva de Segurança Física de Itaipu, em Foz do Iguaçu, onde ocorreu o assassinato do petista Marcelo Arruda, em 9 de junho. Foi encontrado morto neste domingo em Medianeira, Paraná. Ele deixa a mulher e 3 filhos. E o Claudinei, segundo o jornal aqui, na verdade, ele, segundo o jornal, diz que ele acabou se jogando de um viaduto, né? Então, é outra versão aqui do 360, Poder 360. E é importante colocar que, se não era político, ele pode acabar virando político, porque, né, uma pessoa simplesmente foi lá e se jogou. Então, agora vai começar as investigações em cima nesse novo caso aí. Mas a questão não foi cerveja, como foi dito por alguns, sim, né? Eu também vi essa reportagem, alguns dizendo, porque cada um tem uma visão, né? É a questão da interpretação. O cara pegou, ele nunca pegaria uma cerveja do chão, né? Tava na cara. Você viu o filme, pegou e jogou. Então não seria cerveja. Então muitas vezes nós temos que pensar, desvendar, para poder trazer o mais claro possível as notícias. Então realmente não foi em casa, não foi suicídio. Quer dizer, pode ter sido, mas em cima da ponte lá na Renato Benetti. Se jogou da ponte, segundo a informação do Poder 360 aqui. Abre um parênteses, a polícia tem que investigar, tem que saber o que realmente aconteceu, abre parênteses para um monte de coisa, abre parênteses, inclusive, para a criação translocada da esquerda, dizer que, olha, agora mataram a testemunha, mas testemunha do quê? Ele não era testemunha de nada, né? Ele simplesmente passou o vídeo. E o vídeo aqui em casa, quando eu vi aquele afastamento, né, do policial que foi lá agressivo, foi armado, puxou a arma, a outra mostrou, que eu vi ele ir para trás do carro, eu falei, não, ele chegou e deu de cara com uma arma. E dito e feito, o petista também já estava esperando ele armado lá de dentro, né? E tudo mais. Não dava o direito dele de invadir, ele praticou realmente um crime, ele tem que pagar por isso, né? E não foi assim, dizer, o Bolsonaro que gerou tudo isso, não é verdade, porque eu sou bolsonarista, e muita gente é bolsonarista, nós somos da paz. Pelo contrário, a gente prega o bem. A gente fica chocado com essas cenas, sim, que são colocadas na internet, inclusive a gente dá uma censurada nelas, porque a gente não quer que nossos filhos e nossos parentes, eles fiquem em choque ou tenham uma impressão ruim da vida, e a banalização da vida para nós é uma coisa horrível, né? Então, o que eu tinha a dizer é isso. Bom, o nosso programa está chegando no final. Ô Vanice, você quer deixar um recado, quer falar alguma coisa? Tem algum assunto que ficou um pouquinho mastigado aí que a gente tem que repassar? Eu acho que o programa foi top hoje, por ser o primeiro, acho que foi bacana, né? Acho que a gente conseguiu sair fora da bolha, né? As pessoas participaram aqui, né? Eu vi que tinha poucos comentários, né? Tá dizendo o Paulo Roberto Saponga aqui. Ele está dizendo, quem tem costume de matar testemunha é a esquerda. Olha o caso do Celso Daniel, né? 10 foram assassinados, né? Falando em Celso Daniel, vamos passar de novo aqui. Peraí, antes de a gente terminar. Deixa eu passar essa cena aqui, porque eu gosto de acatar o que o Alexandre de Moraes falou. Eu não vou falar mais. Deixa eles falar. O seu Silvio Pereira. O Silvio virou para mim e falou, Marcos, o Ronan quer revelar que, além dos ônibus, a gente recebia dinheiro de bingos. E que, dentro desse dinheiro de bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado. E crime organizado, lê-se PCC, financiando campanhas de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT, em dinheiro vivo. E o Celso Daniel não concordava com isso. E o Celso Daniel tinha feito um dossiê
mostrando quem era do PT, quem estava sendo financiado e quem tinha pedido para ele para manter ajuda lá em Santo André, ele como prefeito. E esse dossiê sumiu. Quem gosta de silenciar testemunha, como diz o Paulo Roberto, essa ponga é esquerda, né? E com vasto histórico aí. Bom, eu não sei de nada, eu não estou falando, eu não falei nada. Quem falou lá foi inclusive, testemunha lá, delação premiada, ele tem que ser sincero no que ele está falando. Espero que seja, hein? Espero que seja, que senão ele tem que voltar preso lá. Espero que seja. Fala aí, Miau. Diz que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Eu vi a reportagem também, né, Paulo Roberto Saporanga. Morreram Saporanga. 7 pessoas morreram, então, que estavam envolvidas diretamente ou indiretamente com o Celso Daniel. Até o garçom, né, foi morto. Várias pessoas, inclusive a própria pessoa que fez a perícia no corpo do Celso Daniel também foi morto. Então, é o que ele falou, né? Eles são bons nisso. Inclusive, as pessoas que estavam envolvidas também com o Adélio Bispo, a maioria das pessoas que estavam envolvidas acabaram morrendo, né? Até agora não teve solução do problema ainda, mas eu acredito piamente que isso vai surgir pouco antes da eleição, vão desvendar esse mistério aí, né? Porque é impossível você não saber qual deputado que deu, né, a entrada dele lá em Brasília. Não existe como você não saber isso. Certamente a polícia, que é muito mais inteligente que nós aqui, né, juntos, certamente já sabe, o pessoal que é da inteligência já sabe quem foi o deputado. Possivelmente ele nem está no Brasil mais. Possivelmente ele deve ter até vendido a sua vaga também, né, para outro deputado aqui. Possivelmente, tudo é possível. E enquanto nós podemos falar, nós vamos continuar com o programa no ar aqui. Renato Benetti, mais uma vez, agradeço a você pelo convite. É um programa que começou bem e tenho certeza que tem muito tempo aí que vai fazer sucesso aqui, o Fora da Bolha. Obrigado, Vani, também, né, pela oportunidade de poder aprender um pouco mais com cada um de vocês. E a vocês que estão nos vendo e ouvindo também, muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Valeu. Ok. Fala, Vani. É isso aí. Obrigado, Miau. Eu quero agradecer ao Renato também por estar aqui, né, no Fora da Bolha. Agradecer o pessoal que também está nos vendo, está nos assistindo. Dar boa noite a todos, né, principalmente a Anice Araújo. Tem meu boa noite. E vamos para frente, vamos para cima. Vamos. O Brasil é dos brasileiros. Vamos em frente. Estamos juntos. Temos que lutar pela nossa pátria. Temos que lutar por ter um presidente honesto, por ter um presidente que quer um Brasil melhor, que quer um brasileiro melhor, num patamar melhor, porque nós temos tudo nesse país para que seja feito. Nós podemos deixar o país grande, deixar um país lindo e bonito para os nossos netos, para os nossos filhos. Então, é assim que nós devemos pensar, é assim que nós temos que ir para a guerra. E para fora da bolha, né? Eu estava vendo, só para finalizar aqui, e para fora da bolha. Vamos sair dessa bolha, porque o programa tem o nome certinho, né? Saindo da bolha e tal. Até vou fazer uma brincadeira aqui, é lógico que o Miau, ele sabe que quando ele fala uma coisa, ele me estimula a falar outra, né? Mas esse político aí parece que está querendo votar no Brasil, mas ele diz assim, ele só vota se o Lula for eleito, né? Agora, porque ele saiu do Brasil, a gente não sabe, né? Porque ele amava o Brasil. Bom, eu quero desejar do fundo do coração, muito obrigado, Vani, pela sua presença hoje na live, pela sua participação. Miau, show de bola, sempre a sua participação, sempre falo isso. Já tem o ritmo, né? Eu tô aprendendo ainda, eu chego lá, né? Aquele ritmo de rádio, né? É rápido no pensamento, na fala, na colocação. Tem anotaçãozinha rápida também, porque ele pega um assunto lá atrás, ele guarda para a hora certa, já joga, tá certíssimo, não deixa nada passar. Parabéns, Miau. E amanhã nós vamos assistir o programa do Miau lá no Falou, tá gravado, né? À 13h, né? E que eu peço a Deus que abençoe a vocês, e muito obrigado pelo dia de hoje. Eu vou colocar aqui para finalizar, deixa eu ver, eu vou colocar aqui um videozinho para a gente finalizar, né? Só para a gente já ir descansando a cabeça e desejar uma boa noite a todos e obrigado pela presença aí. Hoje nós tivemos aí bastante gente participando, né?
poucos comentários, eu gosto demais, né? Eu também me distraí um pouquinho no começo, aquela ansiedade, esqueci um pouco de vocês, mas da próxima vez eu prometo que desde o início do programa eu já começo respondendo. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Atendente Soraya, bom dia, com quem eu falo? Oi, bom dia, é o Fábio. Senhor Fábio, em que eu posso estar lhe ajudando? Então, o meu número tá totalmente fora, eu não consigo ligar para ninguém, tô sem internet, preciso saber o que houve. Só um momentinho, eu vou verificar o que aconteceu. Aguarde na linha, por gentileza. Ok. Senhor Fábio? Sim? Então, constatamos aqui que a sua linha foi cancelada. Cancelada? Mas como cancelada se minha fatura tá em dia? Eu nunca atraso uma conta sequer, como é que cancelaram a minha linha? Mas aqui diz que o motivo não é por falta de pagamento, não, senhor. Por que então? Piada de mau gosto, senhor. Como assim? Desculpa, não? Então, devido às utilizações de piadas ofensivas e de muito mau gosto, levando também em consideração as diversas reclamações que recebemos do senhor em nosso Reclame Aqui, de pessoas que levantam essa bandeira do cancelamento. É sério isso? Eu sou comediante, o meu trabalho é fazer piada, eu vivo disso. Agora, por isso vocês vão cancelar minha linha telefônica? Isso não faz sentido. Não só a sua linha telefônica, senhor, mas nós tivemos que cancelar também a sua linha temporal. Como assim, minha linha temporal? Sua linha temporal, senhor. Isso significa que tudo o que o senhor fez de bom antes foi apagado. Toda a sua história, carreira, já não importam mais. Daqui pra frente o senhor só será lembrado como o cara que fez uma piada que alguém não entendeu, se sentiu ofendido e resolveu cancelar o senhor. Mas eu preciso trabalhar, agora nem internet eu tenho mais. É uma precaução, justamente. É para que o senhor não poste mais nenhum vídeo de stand-up com piadinhas ofensivas ou esquetes com roteiros discriminatórios. Tipo aquele grupinho de comédia, o Hipócritas, que postou um vídeo absurdo dizendo que o homem não tem útero e por isso não poderia engravidar. Eles também foram cancelados. Por acaso o homem tem útero, gente? Isso é um absurdo. Desculpa, senhor, o senhor já tem um cancelamento por ter feito uma piada falando mal do Jiló. E foi justamente por essa piada que os adeptos e consumidores de Jiló em todo o Brasil cancelaram o senhor. O senhor quer mais um cancelamento na sua ficha? Peraí. Eu fui cancelado porque eu fiz uma piada sobre Jiló. É que o senhor acabou ofendendo uma minoria, que por estar no seu lugar de fala ficaram indignados com essa piada. Mas que minoria? Minoria pra mim é se eu fizer piada com trans, se eu fizer piada com anão, 0,0001% da população, alguma coisa assim. E quantas pessoas o senhor acha que comem Jiló hoje no Brasil? Eles se enquadram nessa porcentagem. Tá. O que eu faço para poder ter a minha linha de volta, por favor? Basta o senhor postar um pedido de desculpa no Twitter, dizendo que está arrependido por este ato falho e que nunca foi a sua intenção discriminar quem consome esse alimento. E postar nos stories do Insta uma imagem sua segurando um belo prato de jiló com uma mensagem: As maravilhas da culinária brasileira. Aí o senhor não pode esquecer de marcar a Bela Gil. Só isso? Feito isso, o senhor será aceito novamente na sociedade e a sua linha estará de volta, como se nada tivesse acontecido. Desculpa, mas eu tenho a minha opinião, eu tenho as minhas convicções e por ser comediante e entender que é só uma piada, eu não posso pedir desculpas, porque senão eu vou contra tudo que eu penso, eu vou contra tudo que eu prego, eu não vou poder fazer piada com mais nada. Então, infelizmente, não poderemos estar realizando o procedimento para religar a sua linha. Tá, calma, Soraya. Tem algum outro jeito? Bom, eu consigo um pacote bom para o senhor e resolvo isso rapidamente. O que eu preciso é que o senhor vote no Lula em 2022, fale mal do governo atual, faça piadas com Cristo, seja a favor de maconha e aborto, seja contra a família tradicional, defenda bandido, critique a polícia sempre que tiver alguma operação no morro. Fazendo isso, dá para desfazer esse cancelamento e o senhor ainda leva um bônus para casa. Vamos fechar o pacote? Senhor? O senhor tá me ouvindo? Caiu.